Salve nerds, galera, no vídeo de hoje Boku no Hero, última temporada, episódio 4, onde nós temos aí a origem e o fim de All For One e a vitória absoluta de Bakugou. Ah, delícia, cara. Vamos lá, lembrando aí, ajudei o canal se inscrevendo, deixando um like, comentário, hype, vídeo aí pra ajudar, tem aqui livepix.gg/bambam na descrição do canal, tem aqui os membros, um salve para os membros, link da Shopee aí no comentário e bora lá. A gente começa aqui então com a mãe, né, do All For One e do Yoichi aí, né, que ela é uma moradora de rua, que já tinha os espinhos que ele usa depois ali, né, e ela não queria receber ajuda, cara, seja lá o que aconteceu com ela foi algo muito terrível, né. E aí acontece que de dentro dela, ele já tinha um ódio se formando ali, né, o cara já era da pá virada enquanto estava se formando no corpo dela, ele é bem maior que o irmão, inclusive, né. E aí acontece que ela dá a luz a ele ali embaixo de uma ponte, né, toda ferrada e tal. E aí a gente vê aqui a história de novo de como formou os Quirks, né? O bebê brilhante, que foi o primeiro a ter Quirks ali e tal, né? E aí as pessoas depois de um tempo estudaram, né, o DNA dessas pessoas, começaram a ter poderes manifestados. E erroneamente eles começaram a falar que estava surgindo, na verdade, seres humanos totalmente diferentes, né? E isso foi um problema, porque isso gerou uma crise de supremacia, né? Porque o pessoal antigo não queria largar o osso, né? De que eles estariam a longo prazo sendo substituídos por pessoas com poderes ali, né? Eles queriam seu lugar, né? Então isso gerou uma guerra, né? Mas do lado do pessoal que tem Quirk também tem pessoas ambiciosas, né? E isso também acabou gerando, foi alimentando, né? Um caos aí no mundo, né? O pessoal começando a lutar aí uns contra os outros de graça. E aí a gente tem aqui uma cena que é um pessoal que tava ali tentando atacar, né? Um pessoal que tinha poderes ali escondidos. De repente aparece o All For One aqui, só que eles subestimam ele, né? Vamos embora, deixa esse moleque aí que ele não representa ameaça pra gente, né? De repente ele simplesmente arregaça todo mundo ali com o poder dele, que é da mãe, inclusive, né? Os espinhos ali. Esses espinhos sempre foram da mãe dele, aparentemente, tá? Sempre foram da mãe dele. E aí ele trucida a galera, né? A gente vê, inclusive, que a mãe dele aparentemente faleceu, né? Quando deu a luz aí pra ele e pro irmão. E ele imediatamente roubou o poder da mãe dele, cara. E aparentemente causou a morte dela aí, né? E não só isso, né? Ele também acaba bebendo no seio dela, trucidando o seio dela aqui, né? Não sei se teve alguma coisa censurada aqui em relação ao mangá, mas enfim, o moleque chupou igual um vampiro aí o seio dela, muito louco. E ele sempre tratou, né, o irmão dele ali como objeto, né? Isso é bem importante aí pro decorrer da história. Tem esse momento aqui meio arqueiro, Gavião Arqueiro meio Ronin aqui, né? Que ele usa aqui os poderes dele num beco ali arregaçando a galera. E ele também pega os poderes das outras pessoas já, né? Ele já tava tomando ali outros poderes. O irmão dele sempre tentou impedir ele, aparentemente, né? Mas como ele era mais fraco, né? Ele sempre foi desnutrido ali. E ele não tinha nenhum poder de Quick aparentemente manifestado nele. Ele não era ameaça, né? E o All For One sempre distratou ele. Porém, ele sempre pegou na mão do irmão dele e arrastou ele por aí, né? Ele sempre mantém o irmão dele vivo, não importa o que aconteça, né? E aí passa-se um tempo, o irmão dele é aficionado ali por quadrinhos, porque ele não sabe ler direito, mas ele consegue entender também pelas imagens ali o que está acontecendo, é mais fácil a leitura. E uma coisa que ele sempre gostou ali, né, do herói, né, o herói contra o vilão, etc e tal, ele sempre quis ser ali um herói, né. Detalhe interessante aqui, né, que ele acaba fazendo o irmão dele ler também, então o All For One vai aprendendo a ler também os quadrinhos. E aí o que acontece? Nesse meio tempo, aquele bebê brilhante, ele existe, ele já tá mais velho aqui e tal, né, e ele tava juntando ali, né, as pessoas com Quirk com os humanos normais. E aí, depois de uns anos, né, o All For One acaba falecendo o cara, velho, pegando o poder dele, ele vira também, ele fica com o poder ali do bebê brilhante, né, bem louco. E aí ele demonstra aqui que através dos quadrinhos do irmão, ele tem o sonho dele de ser o Rei Demônio, ele quer ser o Rei Demônio, inclusive comentando, né, sobre o One For All e All For One aqui, o conceito, né. O One For All é o herói lutando contra os vilões, etc e tal, né. Enquanto o All For One é o demônio que tem ali as pessoas submetidas à sua vontade pelo medo, né? Ele quer ser essa pessoa, né? Ele se inspirou ali no Rei Demônio dos quadrinhos do irmão, muito bom. E aí o tempo passa, agora os dois adultos ali, né? O Yoichi ali falando que o irmão dele só tem... aquela parte lá, né? Que ele recebe os poderes, né? Falando que o irmão dele nunca vai mudar, que não sei o que. Igual a mulher de malandro, né? Apanhou a vida toda achando que ia mudar alguma coisa aí, né? Continuou que acabou que o All For One nunca mudou, né? E aí ele acaba passando os poderes para o irmão, né? A gente sabe disso. E ele também dá o nome de Yoichi para o irmão, né? Foi ele que deu o nome ali para o irmão dele, né? E aí o irmão dele é obrigado a receber o poder dele até que ele encontra o Kudo. Aí o Kudo encontra ele na verdade. Os dois fogem, né? Mas ele já passou o poder aqui para o Kudo nesse meio tempo. E o All For One, com medo de perder o seu irmão, acaba falecendo. Ele, assim, só porque ele pensou rapidinho na possibilidade de não ter o irmão dele, né? Ele acaba falecendo o irmão. E aí ele e o Kudo trocam olhares aqui bizarros, né? Onde o Kudo chora pelo
Yoichi, mas o All For One, mesmo triste ali, ele não chora, né? Ele só chora lá na frente quando ele falece o Kudo, né? E aí ele pega e preserva a mão do irmão dele, o que é meio bizarro essa parada aqui, né? Que é o que o Shigaraki faria depois também, né? Enfim. E aí ele comenta aqui, né, que ele já tinha visto já tinha tentado pegar o poder dele de volta do irmão dele, mas aparentemente o poder, né, que ele tentou pegar o poder do irmão, né, só que aparentemente o irmão dele nunca teve poderes, né, só que ele tá pensando agora que talvez o irmão dele pudesse ter algum poder, porque ele não conseguiu pegar de volta o poder dos restos do irmão dele, tá ligado? Naquele instante. E aí ele pensa aqui que talvez a desnutrição do irmão dele, o fato do irmão dele sempre ser mais fraco, menor ali, né? Ele nunca desenvolveu o Quirk corretamente, né? Mas talvez ele tivesse escondido em algum lugar ali o poder, né? E aí a gente acaba tendo essa descoberta, né? De que o irmão dele consegue passar o poder adiante, né? O número 2 e o número 3 aí do One For All, né? Acabam comentando aí, o Bruce já passa aí do Kudo, né? E aí ele fala que o Kudo ele tem o poder dele que ele já tinha, mais um poder ali extra que aparentemente o Yoichi passou pra ele, né? E aí aí não tem como, né? Ao mesmo tempo, né? Os dois estão tendo essa epifania, né, cara? O cara passou o poder pro Kudo, né? E aí o Kudo vai ter que lutar, né? Pra se defender aí do All For One. Enquanto isso, o Yoichi fala aqui, inclusive, que poderia ter uma chance, talvez, aí do irmão dele. Ele faleceu tendo uma crença que talvez o irmão dele pudesse ter um lado bom e tal, né? Que é meio bizarro, né? Tipo um mulher de malandro mesmo. E aí, passa-se o tempo, a gente já viu boa parte da história aí, né? Ele vira o Rei Demônio, constrói seu império, mata a galera aí, né? Do One For All, até que o All Might consegue parar ele ali. E o Gyodai Garaki encontra ele ali, restaura ele, né? Na medida do possível. E aí no futuro ele fica vendo, né, o Kudo aí no Bakugou, né, que a gente viu essa parada aí no final, né, do episódio anterior. Só que ele fala que não é possível, porque ele faleceu todas as pessoas que tinham em volta do Kudo ali, que é pra não ter cria, pra ter certeza de que não vai ter cria, né. Então o Bakugou, apesar de ser similar ali, né, ele não deveria ser exatamente descendente do cara, né. Mas, e quando ele viu mais anteriormente, né, muito tempo lá atrás, né, o Bakugou ele não tinha a cara do Kudo exatamente, né, então algo mudou, né, nesse meio tempo aí, né. E aí ele fala que o Kudo tá assombrando ele através do tempo e espaço, muito bom. E aí ele também fala aqui que ele não pode ele pode ficar ali, né, de bobeira apanhando, porque ele tem que lutar ainda contra o Shigaraki, né? Ele vai ter que lutar contra o Shigaraki para tomar o corpo do Shigaraki, né? Então ele não pode dar mole, né? E aí o que ele faz? O Yoichi até fala na cabeça do Midoriya, né? Lá vem ele, né? Ele libera o real poder do All For One, que é liberar todos os Quirks ao mesmo tempo ali, né? Ele vira uma almôndega gigantesca que vai se propelar na direção ali do Shigaraki, explodir o Bakugou na reta, né? E aí ele vai passar na força bruta ali. O Ed Shot comenta ali que vai passar no único golpe, dando hit kill, né? E o All Might aqui comentando, né, que ele vai... Isso vai fazer ele virar um bebê, né, aparentemente aí, mas ele vai tentar forçar a barra aí mesmo com tudo, né, apostando tudo. E na visão do Bakugou é isso aí que ele tá vendo, né, uma forma bizarra ali vindo na direção dele. E aí ele... Engraçado aqui, repare que tem uns foguetinhos passando, né, saindo ali do Bakugou, né? E aí ele comenta aqui que ele não vai sair da frente não, irmão. Ele vai tancar esse negócio aí, né? E que ele não vai ser mais um empecilho ali para o Midoriya, né? E aí o All Might pede ele pra ele sair da frente, mas a gente vê aquela grande almôndega, que é maior do que prédios, inclusive, ali, né? Se propelando na direção aí do Bakugou. E aí o que acontece, né? Inclusive, só o movimento, né, faz ali o All Might e o Red Shot saírem voando, porque o prédio quebrou, véio, o prédio deles ali. Não sei o que aconteceu com o All Might aqui, né? Porque, pô, o cara só voando. Enfim. E aí o Bakugou pede ali pro poder dele explodir, né? E acontece que explode, mas a explosão não é de fora pra dentro, é de dentro pra fora, de dentro do All For One. O que pega ele completamente surpreso, ele até para ali o movimento dele, o avanço, né? E a gente descobre que o Bakugou, o que ele fez, né? Ele colocou os fluidos dele com a água da chuva, com as gotas de chuva. E aí ele mandou pequenos foguetinhos, assim, explosões controladas, assim, pra fazer o negócio ainda funcionar dentro ali da molécula de chuva, mas ele consegue ainda empurrar, né, o negócio na direção do All For One e ele engoliu isso daí. Inclusive no episódio passado, quando ele abriu os braços lá e deu o último ataque, né, ele também colocou dentro do cara esses fluidos dele, né, bizarro pra caraca. O Bakugou tem um poder nojento, mas muito forte. E aí, ele fala que ele sempre foi bolado, sempre foi elogiado por isso. Ele é um gênio, cacete, né? Ele só precisa de um poder para parar o All For One, né? E quando o All Might falou pra ele, né, que o cara rejuvenescia cada ataque que ele sofria, era o suficiente pro Bakugou, né? Então ele tá fazendo diversas explosões ali que tá forçando o cara a se regenerar sem parar, né? Doideira demais. E aí o All For One tenta atacar ele ainda dizendo que essa é a minha história, que não sei o que.
E em resposta a isso, o Bakugou acaba amassando a cara dele ali, explodindo ele e tudo que tá ali em volta, né? Com o Haltz Impact, né? E é uma explosão insana ali, né? São várias explosõezinhas ali que vão se formando e formando uma grande explosão. O All Might incrédulo ali de longe, parece que ele tá bem. E aí o ferimento ali do Bakugou se abre, ele tá se forçando bastante, mas ele não tem tempo pra cair no chão porque o cara continua atacando, usando inclusive aqueles espinhos da mãe dele, só que o poder dele tá mais fraco. E aí o Bakugou consegue vencer, ele consegue dobrar os espinhos ali, quebrar os espinhos, né? E a explosão dele ganha, né, do All For One ali, que não entende o que tá acontecendo, o poder dele parece mais fraco, né? Só que na verdade aí tem o Hawks aqui na cabeça dele comentando que, na verdade o que acontece é que o poder dele tá sendo drenado pelo Shigaraki. Lembra lá do One For All? Que quando o All Might passou pro Midoriya, ele também foi ficando mais fraco? Então é mais ou menos isso que tá rolando ali, né? O plano futuro dele tá atrapalhando o plano presente, porque ele não consegue chegar no Shigaraki porque ele não tem força mais aí por causa porque ele passou o poder pro Shigaraki em primeiro momento, né? Que doideira é essa? E aí o Bakugou consegue explodir o corpo do cara completamente e ele vai perdendo os quirks todinho, tá? Cada pedacinho dele aí é um quirk aí que foi se perdendo, né? Doideira demais. E aí a gente vê aqui que o Bakugou consegue fazer uma última explosão ali, né? Dizendo que a história é nossa, né? Remetendo a ele e as pessoas que fizeram ele viver até ali, né? Porque ele foi salvo em vários momentos e tal, né? Então é ele e o pessoal que ajudou ele, né? E aí ele esmaga ali em explosão ali o All For One, né? Mó doideira. E aí a gente tem aqui, né, o All Might comentando que todos os danos que ele sofreu pouco a pouco levaram a esse momento também, né? Mas o cara tá vivo, ele tá tentando ainda pegar aí o poder do irmão dele, ele tá com esse hiperfoco aí bizarro, né? De controlar lá o Shigaraki, só que agora ele é um bebezinho. Ele voltou a ser um bebezinho, finalmente, né? E o Bakugou caiu, cara, não é possível que você não caiu ainda, cara, não é possível que você não morreu ainda. Enfim. E aí o Bakugou fala, quer saber, cara? Ele tá cuspindo sangue, ele tá todo quebrado aqui. Ele fala, quer saber? Você tá quase falecendo, acho que eu posso cair aqui agora, né? Só que aí ele lembra de uma fala dele mesmo. Ele mesmo tem uma fala aqui anterior que ele comenta, né? Não cair significa que você é forte demais, né? Então pra mostrar a imponência e mostrar que a vitória tem que ser absoluta, ele fica de pé. Ele continua de pé. Isso assusta o All For One ali, que usa o espinho uma última vez. E dessa vez parece que ele acerta o Bakugou, só que na verdade o Bakugou mordeu ali o negócio e hoje vai ter outra mordida mais tarde. E ele acaba explodindo aqui o negócio e levando a explosão até a boca ali do All For One uma última vez. É a hora do neném naná, né? Essa explosão faz com que ele acabe se rejuvenescendo. Ele fala, pô, eu não era pra agir por impulso assim, o que tá acontecendo, né? E aí ele falece ali, bizarro, né? Falando que não, eu te odeio. Ele vai voltando a ser um feto até desaparecer ali. O Hawks vai comentando, né, que os poderes vão poder voltar às suas pessoas, as pessoas originais, assim, né? Só que talvez não, né? Porque muitas pessoas faleceram, então não tem mais volta, na verdade, nesse Quick, não tem como voltar, né? E o Hawks também incluso, aparentemente, né? E aí ele volta a ser só uma bolinha de carne, né? E desaparece completamente. O Bakugou tentou fazer ali o gesto do All Might, mas não conseguiu ter força, ele caiu no chão. E aí do chão ele fala, ô Midoriya, boa sorte aí pra você, valeu, falou, chega pra mim. Acabou. E tá aí a grande derrota do All For One, né? Detalhe que boa parte da derrota foi construída pelo próprio All For One. Isso eu acho legal, né? Enfim, é bem poético, vamos dizer assim. Cara, arrepiou demais esse episódio. Eu nem vi o episódio passar, cara. Eu achei que pareceu curto o episódio quando eu vi, tá ligado? De tão legal que foi. Foi bem maneiro. Mas foi o tempo padrão, tá? Por incrível que pareça. E é isso. Agora só falta o Midoriya, irmão. Vai que é tua, menor. Não tem mais nada pra te impedir agora não, né? E é isso, terminamos aqui então, esse foi o episódio 4 aí da última temporada de Boku no Hero. Legal essa derrota aí do All For One, que foi, tipo, ele se embananou todo no final basicamente ali, né, mas enfim. E é isso, comentem aí o que vocês acharam aí desse episódio. Não esqueça de ajudar o canal, tem aqui livepix.gg/bambam, ajudar bastante o canal, tem aqui os membros, e só fora os membros, link da Shopee aí no comentário, valeu nerds, fui, valeu!